Agora nós vamos iniciar a leitura em Salmos, capítulo 5, que diz assim: Ao músico-chefe de Neilote, Salmo de Davi. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, considera a minha meditação. Escuta a voz do meu clamor, meu Rei e meu Deus, porque a ti orarei. Minha voz tu ouvirás de manhã, ó Senhor. Pela manhã direcionarei minha oração a ti e olharei para cima, porque tu não és um Deus que tenha prazer na perversidade, nem o mal habitará contigo. Os tolos não ficarão à tua vista. Tu odeias a todos os trabalhadores da iniquidade. Destruirás aqueles que falam mentira. O Senhor abominará o homem sanguinário e enganador. Mas, quanto a mim, entrarei na tua casa, na multidão da tua misericórdia, e em teu temor eu adorarei em direção ao teu santo templo. Conduz-me, ó Senhor, na tua justiça por causa de meus inimigos. Faz o teu caminho reto diante da minha face, porque não há fidelidade na boca deles. Sua parte interior é muita perversidade. Sua garganta é um sepulcro aberto. Eles lisonjeiam com a sua língua. Destrói-os, ó Deus, que eles caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora na multidão de suas transgressões, porque eles se rebelaram contra ti. Mas que todos aqueles que põem sua confiança em ti se regozijem. Que eles sempre gritem de alegria, porque tu os defendes. E que também aqueles que amam o teu nome se alegrem em ti. Porque tu, Senhor, abençoarás ao justo, com favor tu circundá-lo-ás como com um escudo. Agora vamos à explicação, na Bíblia BKJ. No capítulo 5, a partir do versículo 1, aqui está dizendo o título. Alguns intérpretes têm usado este salmo e sua designação como Salmo de Davi, para argumentar que esta expressão não deve significar composto por Davi, já que o versículo 7 parece se referir ao templo. Aí pede aqui para ver nota no versículo 6 e 7, E aqui abaixo, a partir do que diz no capítulo 1, aliás, no capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: o termo em hebraico HGH está relacionado à palavra meditar. Ver nota em Salmos 1, capítulo 2. A BKJ Fiel traduz como considera a minha meditação. Contudo, visto que o sentido básico da palavra é murmurar, parece melhor entendê-la neste contexto como um sussurro semelhante a um gemido, feito em um momento de profunda tristeza. Deus também é chamado de Rei, em Salmos 44, versículo 4, em 68, versículo 24, em 74, versículo 12, em 84, versículo 3, o que indica confiança em sua soberania e em seu poder para atender esta oração. A expressão de manhã é repetida, ela indica a hora da oração, que era o início da manhã. Em Salmos 88, versículo 13, direcionarei. Minha oração significa literalmente preparo ou coloco em ordem. O significado poderia ser preparar um sacrifício, mas não há outra indicação de uma oferta de sacrifício. Pelo contrário, é mais provável que fosse um preparo das palavras, como em Jó, capítulo 32, versículo 14, para o pedido de vindicação. O termo tenha prazer é a mesma palavra usada em capítulo 1, versículo 2. Mas aqui está na negativa. Deus não tem interesse na perversidade. E ela sequer pode existir em sua presença. Os arrogantes, aqueles que praticam o mal, os mentirosos e os violentos, que diz no versículo 6, estão todos inclusos na explicação de o mal habitará com Deus. A palavra habitar é o mesmo termo usado em Salmos 2, versículo 2, para descrever aqueles que tomam conselhos contra Deus. Não há conflito entre estes ímpios e Deus.
Eles não podem se aproximar do Senhor a fim de atacá-lo. A união, isso nós já estamos na explicação no capítulo 5, versículos 6 e 7 já. A união da casa e templo tem feito muitos suporem que este salmo não deve ter sido escrito por Davi, e sim por outra pessoa, visto que o templo de Salomão foi construído depois da época de Davi. No entanto, a palavra hebraica corresponde a templo, entre aspas, não é usada apenas para templo de Salomão. Ela também é usada para o templo temporário de Siló, como em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 e capítulo 3, versículo 3, que existia no templo de Davi. A casa de Deus é o lugar em que Deus habitava no meio de seu povo. Está em Salmos 26, versículo 8. A ligação entre os inimigos e o pedido de direção de Deus é que a situação, quer dizer, o ataque dos inimigos, demandava não apenas proteção e socorro, mas também direção em meio à crise. Isso também mostra a intenção de permanecer fiel a Yahvé, permanecer fiel a Deus, mesmo em tempos de perigo. Assim era o rei Davi. Ele permanecia fiel mesmo sempre em perigo. Quer dizer, ele confiava plenamente em Deus, em Yahvé. Garganta e língua são metáforas para a fala, já que não há fidelidade na boca deles. Tudo o que os inimigos falam é mortal, é para matar, ilustrado aqui como um sepulcro aberto. Um uso semelhante dessa descrição verbal aparece em Jeremias capítulo 5, versículo 16, onde sua aljava é como um sepulcro aberto, diz nesse versículo, denotando que as armas deles trazem a morte. A intenção dos inimigos era morte e destruição. Por isso o salmista pediu que fizesse com que os próprios conselhos deles causassem sua destruição. Aí muitos não entendem, né, que no Antigo Testamento a gente vê assim um Deus perverso. Não, mas Deus protegia o seu povo do ataque contra os inimigos, né? O que os inimigos faziam contra o povo de Deus, né? O ataque. Então Deus os protegia por conta da confiança que eles colocavam nele através das suas orações. A ênfase desses versículos está na proteção. Nós já estamos na explicação do capítulo 5, versículo 11 e 12. Já está na proteção de Deus para aqueles que permanecem fiéis a Ele. Os termos põem sua confiança em, o tu o defende, circundá-lo as e escudo transmitem esta ideia. Neste contexto, todas estas palavras lembram ideias militares. Aqueles que confiam em Yahvé com frequência se refugiam de seus inimigos nele. Em Salmos 17, versículo 17. A palavra correspondente a tu os defendes pode descrever equipamentos de proteção para a batalha. Em Salmo 140, versículo 7. Circundá-lo-ás é usada para descrever inimigos se preparando para atacar. Então, naquele tempo, eles lutavam contra os seus inimigos. Os inimigos vinham para matá-los e eles buscavam a ajuda e a proteção de Deus. Assim nós devemos ser nos dias de hoje. Procurar a proteção divina e confiar nele, crer nele. Quando Deus fala assim, descansar nele, é para não temer o inimigo, mesmo em tempos e em circunstâncias ruins. É confiar 100% em Deus. E essa palavra equivalente a escudo descreve uma grande peça de metal aplanado, colocada na frente de um soldado a fim de proteger todo o seu corpo. Às vezes eram chamadas de broquéis. Então é isso. É como eu falei para vocês que a partir do momento que ocorreu essa situação que nós estamos vivendo, o Senhor me direcionou a leitura de Salmos, do livro de Salmos. Eu estava lendo Ezequiel, estava lendo outros livros, mas Deus me direcionou a ler o livro de Salmos. É incrível como o Senhor fala conosco, né? Através do seu Espírito Santo, nos direcionando a sua palavra. Então tá aqui, ó, o Senhor nos encorajando a ter fé completamente em Deus e buscar somente a Ele, orar, né? Confiar
e Ele virá ao nosso socorro. Bom, agora amanhã nós teremos a leitura do livro de Salmos, capítulo 6, com a explicação, através da Bíblia BKJ.